Olá, boa noite. A Constituição Federal vai completar 30 anos no dia 5 de outubro. Hoje foi realizada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir o papel definido na Carta Magna da Seguridade Social, que compreende o conjunto de ações para assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Os participantes da audiência defenderam o sistema de seguridade social, especialmente no Brasil, onde 15 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 134 por mês. Ao contrário dos cálculos do governo, disseram que de 2001 a 2015, a Previdência acumulou superávites. É possível, sim, termos superávit permanente, desde que parem de roubar, parem de retirar o dinheiro da Seguridade para outros fins. A queda na arrecadação, o aumento da informalidade e as renúncias fiscais também foram apontadas como fatores de pressão sobre a Previdência. E, segundo este advogado, também uma forma de favorecer o mercado financeiro. O mercado é uma criança mimada que o governo vem mentindo para que nós demos a eles os presentes que eles querem ganhar. E qual que é o maior presente? Ter acesso àquela caixinha que o Luiz Alberto mostrou, aquela caixona de dinheiro que é a Previdência Social Pública e a Seguridade Social. Devido ao envelhecimento da população, este consultor legislativo defende o aumento dos gastos com saúde. E, para isso, seria necessária a revogação da emenda que congelou as despesas públicas. De modo a que os próximos governos possam administrar a implementação, a consolidação e a expansão da Seguridade Social nos seus diversos componentes, de maneira a atender efetivamente às necessidades do povo brasileiro. Na audiência também foi salientada a falta de estrutura nos postos do INSS para atender a população. Uma nota técnica do próprio Instituto pede a nomeação de 2.580 novos servidores. Nós consideramos ser inadmissível que a população usuária sofra hoje em filas gigantes de espera virtuais durante meses para ter um benefício concedido, principalmente porque o INSS ele concede benefícios que são substitutivos de renda, em momento de invalidez, doença, idade avançada, enfim, muitas vezes essa é a única fonte de renda dessa população. Nós estamos vendo que postos estão sendo fechados por falta de funcionários. Veio reclamações para cá, e não foi de vocês, da sociedade civil para a Comissão de Direitos Humanos, que tem posto que tem 2, 3 funcionários. Onde é que se viu isso? Então, há, de fato, falta de profissionais para o INSS, que queremos tanto valorizar. Rádios comunitárias estão na pauta do plenário e de comissões do Senado. Propostas que ampliam o alcance das emissoras e que permitem a divulgação de anúncios por elas provocam polêmica. Hoje existem cerca de 5.000 rádios comunitárias funcionando com autorização em todo o país. Elas estão espalhadas em cerca de 4.400 municípios brasileiros. Uma das propostas que estão em debate no Senado isenta essas rádios do pagamento de direitos autorais ao ECAD, Escritório de Arrecadação e Distribuição, pela veiculação de músicas. Se tiverem que pagar o ECAD, elas que não podem ter renda, podem ter no máximo patrocínio, não vão sobreviver e vão deixar de prestar o serviço para o qual elas existem, que é servir e informar a comunidade local. Outra proposta que já está em plenário altera o limite de potência de transmissão e a quantidade de canais destinados às rádios comunitárias. De 25 watts até 300 watts e da ampliação do número de canais, de 1 para até 3, porque o que acontece hoje com as rádios comunitárias, imaginando quem conhece Brasília, se tivesse uma rádio comunitária na Vila Planalto, uma no Congresso Nacional e uma na rodoviária, uma faria sombra para a outra e ninguém ouviria nenhuma das 3. As rádios comunitárias também poderão veicular publicidade paga, de acordo com outra proposta que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisada agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Como rádios comunitárias são associações sem fins lucrativos, hoje elas são proibidas de vender espaço de propaganda e são mantidas especialmente com patrocínios culturais.
A proposta é polêmica. A rádio comunitária pequena na comunidade é uma coisa. Agora, aumentar para 300 watts e virar comercial, com as mesmas prerrogativas de poder fazer todos os anúncios, não pagar nenhuma taxa, não, ter uma outorga que não é onerosa, não pagar a veiculação de músicas, isso me parece totalmente fora da casinha. Com relação às rádios comunitárias ter a possibilidade de fazer pequenos anúncios da padaria da quitanda ou do problema que acontece naquela vila ou naquela situação onde a rádio comunitária envolve, tá certo? Porque essas entidades, essas instituições jamais terão dinheiro para fazer algum anúncio em rádio comercial. Discordamos totalmente com relação ao alcance. Nós temos quilômetros de distância separando alguns povoados e cidades brasileiras. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV fez duras críticas à proposta. Para a ABERT, além de inconstitucional, o projeto iguala as rádios comunitárias às comerciais, que têm cargos trabalhistas, tributários e previdenciários. Em nota divulgada esta semana, a associação alerta que a proposta poderá levar à extinção das pequenas emissoras de rádio comerciais do país. Para a Abraço, a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, as propostas vão permitir a ampliação do número de rádios comunitárias no país. Vamos chegar no futuro com 30 mil rádios comunitárias espalhadas pela todas as cidades brasileiras, pelos 5.570 municípios. Queremos rádios comunitárias nos quilombolas, nos assentamentos, nas comunidades indígenas, né? Ou seja, o rádio, nós queremos que o rádio revolucione cada vez mais nesse momento onde as tecnologias avançam também. Na próxima terça-feira, a instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal realiza o seminário Cenários Fiscais e Prioridades Orçamentárias. O objetivo do seminário é antecipar cenários fiscais e orçamentários, além de debater questões como planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e a retomada da sustentabilidade da dívida pública. Nós perdemos a capacidade de planejar e de olhar para frente, quer dizer, para onde o país quer ir. Quanto nós queremos crescer? Quais medidas precisam ser tomadas para voltar a crescer e aumentar a renda das famílias, voltar a aumentar a geração de emprego? Então, o seminário nasce nesse contexto de tentar discutir especificamente as questões fiscais, de financiamento das políticas públicas e com viés também de discutir o planejamento orçamentário. Se a gente conseguir dar maior racionalidade para o processo orçamentário, melhorar a qualidade da política fiscal, nós vamos conseguir também criar mais mecanismos e mais espaço para financiar mais políticas públicas, né, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, atingindo os objetivos maiores. Além de parlamentares, vão participar do encontro especialistas, representantes do governo e de instituições privadas. O seminário vai ser aberto com uma palestra do ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e depois serão realizadas 3 mesas de debates. A primeira mesa sobre os cenários fiscais, desafios e dificuldades para superá-los. Depois serão debatidas as providências imediatas para enfrentar os desafios fiscais nos próximos 4 anos. E o tema do último debate é De olho no futuro, a reforma do processo orçamentário e a consolidação fiscal. Que o Brasil consiga escapar da armadilha fiscal do baixo crescimento. Quer dizer, nós estamos há anos com taxas de crescimento inferiores àquelas que o Brasil precisa para ingressar no mundo dos países desenvolvidos. Um orçamento que está totalmente engessado, quer dizer, não é só 80%. Se você adicionar outras obrigações, quase 100% da despesa está previamente definida. E além, como você não consegue reduzir a rigidez da despesa, você não consegue fazer a reforma tributária que precisa ser feita. As duas coisas estão umbilicalmente amarradas. O seminário vai ser realizado no auditório do Interleges, no Senado Federal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço virtual ife@senado.leg.br. 45% dos brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto e cerca de 10 milhões não têm água em casa. O senador Roberto Muniz propõe uma solução. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara.
Saneamento básico nem sempre é prioridade dos governos e da população, mas ele tem relação direta com a saúde pública. Cada real investido em saneamento significa 4 a menos em saúde. Só que metade da população não tem coleta de esgoto. Para universalizar o acesso à água e esgoto no país, a Agência Nacional de Águas estima que sejam necessários pelo menos 150 bilhões de reais. Se esse dinheiro não for investido, o país vai gastar mais de 20 anos para levar água e esgoto para toda a população. Em entrevista ao programa Salão Nobre, o senador Roberto Muniz reconheceu que é difícil para o Estado fazer investimentos em tempo de corte de gastos. Muniz, que já presidiu a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, sugeriu que os governos busquem parcerias com o setor privado para ampliar a oferta desses serviços. Já que o Estado não tem essa capacidade, de fazer esses investimentos, ele pode atrair o setor privado para de forma complementar. Mas na forma de concessão ou privatização do setor? Veja só, privatização não existe no setor. A gente tem que acabar com esse mito. Não há possibilidade de privatizar a água. O que nós precisamos é perder o medo, acabar o preconceito e poder fazer com que recursos públicos e privados possam conviver nesses novos investimentos. A entrevista completa com o senador Roberto Muniz você assiste no programa Salão Nobre, hoje, logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento, com o senador Cristóvão Buarque. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.